Meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos na lição de número 9, onde tem como título Vontade que move o ser humano. Aqui nesta lição de número 9, nós estamos fechando o ciclo de ensino sobre as faculdades da alma. Estudamos o intelecto, estudamos emoções, sentimentos. Agora iremos focar no estudo da vontade. Primeira lição, estudamos corpo, como o corpo é formado, como Deus formou o homem, espírito, alma, corpo. Então nós estudamos corpo e suas maravilhas, até a lição do número 4. Após a lição do número 4, já iniciamos a lição do número 5, com o estudo da alma e as suas faculdades. Suas faculdades, intelecto, emoção, sentimentos. E agora, concluindo o estudo de alma, da alma, com a faculdade da vontade. Textuário. Textuário da lição está escrito: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Está inscrito em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16. O apóstolo Paulo, ele está querendo dizer, está dizendo aqui, né, está bem claro aqui, andar em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Se você anda em espírito, você não vai pecar. O que é concupiscência da carne? São desejos intensos, são desejos poderosos, concernente ao pecado. Porque nós fomos criados à imagem de Deus, imago Dei, mas os nossos pais, no Éden, Adão e Eva, eles pecaram. Então, o pecado, ele alastrou e contaminou toda a humanidade. Então, quando ele diz aqui, não cumprirei a concupiscência da carne, ele está falando aqui da natureza pecaminosa do homem. Não está falando aqui da carne propriamente dita, né? Mas está falando de uma natureza herdada, que nós estamos hoje com essa natureza, e essa natureza pecaminosa vai andar conosco até o fim de nossas vidas. Vai ser sempre uma luta. O espírito e a carne. A inclinação da carne, a inclinação do espírito. Vai ser uma luta constante. Até o arrebatamento, até a morte. Verdade prática. Guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Então a vontade, que é inerente do ser humano, de todo ser humano, ela é criada por Deus. E ela, quando guiada também por Deus, o comentarista diz aqui, é uma bênção extraordinária. Porque vai ser uma vontade guiada, uma vontade dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Apresentação da lição. Objetivo da lição. Primeiro, explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Segundo, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. Terceiro, ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Interessante, né?
esse ponto 2 aqui, mostrar como os desejos podem ser escravizados, ou ser, como pode escravizar o ser humano. Então, o teu desejo, ele pode te escravizar, porque o teu desejo pode ser um desejo pecaminoso. E tudo aquilo que é pecaminoso e que é considerado como uma escravidão para o ser humano. Você é escravo do seu pecado. Já escutou alguém falando isto? Nós vamos observar mais adiante que os israelitas, eles estavam livres fisicamente, mas os seus pensamentos e os seus desejos estavam escravizados. Aí, a introdução. Nas lições anteriores, estudamos sobre duas principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos, sentimos e como pensamos e sentimos. Pode influenciar a vontade, as decisões. Pensar, sentir, desejar. Agir costuma compor um mesmo fenômeno na experiência humana. É fundamental compreender como isto funciona à luz da palavra de Deus. Nesta lição, estudaremos mais especificamente a vontade. É a última faculdade que nós estamos estudando nesta lição, quarto trimestre 2025. Então, vai fechar aqui. As próximas lições vai ser concernente acerca do Espírito. Primeiro ponto, vontade, motivação e ação. Primeiro subponto. Primeiro subponto vai me dar um conceito do que é vontade. Volição, vontade é o quê? Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Então isso é vontade. Você deseja, você escolhe, você age. Então esta é a faculdade que nós estamos estudando hoje, a vontade. Pode ser entendida também como motivação. Porque se eu tenho uma motivação, a motivação é igual à vontade. Eu não posso ter uma vontade de realizar alguma obra sem estar motivado. Sem desejo ou vontade, não há motivação. Interessante, né? Se eu não tenho desejo, se eu não tenho vontade, como é que eu vou ter motivação? Então, para eu ter motivação, eu tenho que ter vontade. Eu tenho que ter desejo. Amém? Neste conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa vontade, mas de outrem, se ela aderimos voluntariamente. Olha que interessante. Às vezes nós não estamos fazendo as nossas vontades, mas as vontades de outras pessoas, de outros pensamentos. Veja só o que está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus veio, ele implantou o reino de Deus e tudo que ele fez aqui foi guiado pelo Espírito Santo e tudo que ele fez aqui foi da vontade do Pai. Pai eterno, Pai das luzes. Ele obedeceu até a morte de cruz. A Bíblia diz que por isso que Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A glória é do Pai, porque ele fez a vontade do Pai. Certa vez ele disse: eu glorifiquei-te aqui na terra, ó Pai. Glorifica a mim, ó Pai. Aleluia. Ele já glorificou ao Pai na terra, na oração sacerdotal, lá em João 17. Ele fala sobre isso. Agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse.
Deus é eterno. Amém? Então nós observamos a conversão, que ele já vai falar, o Salmo também, 143, verso 10, fala sobre o que aderimos voluntariamente à vontade, né? A conversão é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Eu tive esse arrependimento, eu me arrependi, foi uma vontade que criou, que foi desenvolvida nos meus pensamentos. Então, houve uma conversão. Deixei tudo aquilo para trás. Agora, tudo que vai acontecer na minha vida de novo é conforme essa nova vontade que eu criei no meu coração, que eu nutri na emoção, que eu nutri nos meus sentimentos. Olha o que está escrito em a palavra de Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou isso. Essa negação, abnegação, é tua vontade. Ele disse, se, condicional, se alguém quiser vir após mim. Você quer vir? É de sua vontade vir? Ou não é da sua vontade? Se for da sua vontade, siga-me e tome a sua cruz e siga-me. Ponto 2. Do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção. Mas também podemos recordar com nostalgia, né? Alegria, recordar com alegria. E desejar viajar novamente. É esse desejo que pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Veja que coisa. Eu posso ter um pensamento, o comentarista foi muito legal, foi muito bem colocado, ele foi feliz de ter colocado esse exemplo, que é um exemplo muito claro, e não tem dúvida, né? Eu posso pensar numa viagem, mas essa viagem eu não me emocionei, eu não tive uma vontade de fazê-la novamente. Mas se eu nutrir um sentimento, um pensamento, um desejo de fazer novamente esta viagem, para recordar com nostalgia, né, a alegria, tudo aquilo que eu vivi, então vai gerar um desejo e eu vou comprar a passagem de avião ou de ônibus ou no teu próprio carro para realizar, para viver aquela alegria. Por quê? Porque você teve uma emoção. Aquela emoção foi nutrida no teu coração, gerou um sentimento. Aí veio o desejo, um grande desejo. Aí você vai querer novamente agir, você vai comprar passagem, você vai se preparar, você vai viajar novamente. E com nostalgia, viver com alegria tudo aquilo que você viveu passado. Foi o caso de, aqui, desejar viajar, é esse desejo, e esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo. Aquilo que eu falei, vou repetir novamente, pensamento, sentimento, desejo e ação. Aconteceu com Eva no Éden. Olha que ele colocou o que aconteceu com Eva no Éden. Então, ainda no primeiro ponto, ele diz que Eva, ela nutriu um pensamento enganoso. Isso aqui, aconteceu com Eva no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu, ela pensou, ela analisou.
refletiu sobre o significado do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, até ser enganada. Vai ser como Deus. Ela disse: a árvore é boa para ver. Você vê a fruta, o fruto, era bom aos olhos, bom para comer, conhecimento. Então aquilo gerou um desejo intenso, um desejo perigoso, porque foi através desse desejo que ela desobedeceu ao mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. O mandamento de Deus, Pai, ela desobedeceu. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, até ser enganada. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, sereis como Deus. A serpente introduziu isso na sua mente, isso invadiu os seus pensamentos. O pensamento de Eva foi crescendo com relação a esse serei como Deus. Então gerou um sentimento gerou um desejo profundo, sem controle, descontrolado. Então Eva peca. A Bíblia diz que Adão não pecou, mas a mulher, sendo enganada, ele caiu em transgressão. Olha o que está escrito: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Eva sim foi enganada pela serpente, Adão não. Adão, ele agiu conscientemente. Veja o que está no tópico 3. A fraqueza da vontade. Essa fraqueza da vontade aqui foi tanto de Eva como de Adão. Olha o que está dizendo aqui: Adão pecou sem ser enganado. Adão pecou sem ser enganado, ponto. Ele não foi enganado. Quem foi enganado foi a mulher, foi Eva. Ele realizou nele a vontade da mulher. Não foi a vontade de Deus, nem a vontade dele. Foi a vontade de Eva. Eva deu para ele comer. E ele comeu do fruto. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que o seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não foi alterado. O problema de Adão se deu à esfera da vontade. Ele teve uma fraqueza da sua vontade. Fraqueza de vontade. Ele não foi firme na vontade suprema, que era a vontade de Deus. Ele relaxou na vontade dele. Então esqueceu o que Deus tinha falado para ele. Não esqueceu. Não. Ele pecou conscientemente. Então aqui está dizendo: o problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito e obedecer a Deus, decidiu pecar aderindo à vontade de Eva, que lhe deu fruto. Quer dizer, Eva, ela foi fraca também nos seus pensamentos. Eva, quem foi enganada, Adão não. Adão, ele pecou sabendo que estava pecando. Ele comeu do fruto sabendo que era proibido comer do fruto. Então caiu em transgressão. Então a Bíblia diz lá em Romanos 5,12: por o homem entrou o pecado do mundo, o pecado é morte. Se todos pecaram, se todos morreram. Mas também diz assim, olha, foi um ato de ofensa. Se foi um ato de ofensa de Adão, do casal lá no Éden, teve o juízo de Deus. Deus julgou. A serpente, Deus julgou. Eva, Deus julgou. Adão. Eles receberam o seu juízo. Mas diz assim, um ato de justiça. Veio a graça. O plano de redenção de Deus, que ele tinha lá nos refolhos
da eternidade, de enviar o seu Filho para nos reconciliar consigo mesmo, foi a graça. Pela graça sois salvos. Onde amputou o pecado, superamputou a graça. Amém. Sinopse do primeiro ponto. A vontade é a capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. Segundo ponto. Desejo da escravidão. Eita, escravidão. O povo de Israel tornou-se, é o primeiro subponto do segundo ponto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça do deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez o desejo, mas fez definhar a alma. Está lá no Salmo 106, no verso 14 e 15. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembraram-se das comidas do Egito e se deixaram dominar por seus desejos. Está lá em Números, capítulo 11, versículos 5 e 6. Aquelas maravilhas de Deus, tirando o povo com o braço forte. Aquelas pragas, o mar aberto, a coluna de fogo, o maná. Mas mesmo assim, com toda essa maravilha que Deus fez na vida do povo de Israel, tirando eles da escravidão, eles estavam libertados do cativeiro, da opressão, da casa da servidão do Egito, dos seus opressores. Mas os seus desejos, os seus pensamentos, os seus sentimentos ainda estavam cativos. Estavam cativos, porque eles pensavam nas comidas, queriam voltar por causa das comidas, das cebolas, os pepinos, os porcos que comiam no Egito. Então, de uma certa forma, eles ainda não estavam totalmente libertados internamente. Fisicamente eles estavam livres. Veja o segundo ponto. O segundo subponto do segundo ponto. Os desejos na era cristã. O drama dos desejos continua na era cristã, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo. Romanos 6:3, 6, 11, 14. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. É claro, nós somos ainda de uma natureza pecaminosa. Então, esse conflito entre a carne e o espírito vai ser até o arrebatamento, vai ser até o nosso falecimento, até a morte. Porque depois da morte, após o arrebatamento, a ressurreição, nós iremos ter um corpo glorioso. Vai ser diferente. Então veja o que é que o apóstolo, veja o que é que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne, sarx, natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos, que são contrários ao espírito. A sarx, a carne. A carne aqui não é a carne propriamente dita, né? É a natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva. Pecado que foi para toda a humanidade. Então, nós só podemos administrar isso. O apóstolo Paulo, ele dá a receita. Palavra de Deus. Está aqui no textual que lemos logo no início, em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Deixa o espírito dirigir a tua vida. Deixa o espírito dirigir tuas emoções. Deixa o espírito dirigir teus desejos. Essa é a solução. É andar em espírito. Terceiro ponto. A decisão do homem redimido.
A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. O homem natural não. O homem natural ele não compreende as coisas do Espírito. A palavra diz que ele até acha loucura, nem pode discernir, porque realmente são de discernimentos espirituais. Mas o homem espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Então, se eu estou andando em espírito, eu estou andando em espírito, se eu deixo o Espírito Santo entrar, se eu dou lugar ao Espírito, então a minha inclinação vai ser para o Espírito. Mas se eu deixar a carne dominar, a inclinação vai ser para a carne, vai ser uma luta constante. Então, andai sempre em espírito, orai e vigiai. É o segredo. Então, está escrito, nós somos novas criaturas, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deixa o Espírito conduzir a tua vida. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito, nos dedicar ao processo de mortificação de nossa carne, a velha natureza. A velha natureza. O que você era? Pecador vil? Agora não. Agora você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então aquelas coisas que você praticava no passado ficaram para trás. Você é uma nova criatura, você agora é guiada, você agora é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo que nós pensamos, tudo que o crente, o remido deve pensar é nas coisas do céu, das coisas concernentes ao Espírito. Olha aqui, nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo e andando e frutificando no Espírito. Jesus Cristo, ele triunfou lá no Calvário. Aquela morte vicária, aquela morte substituta, nos deu poder, através do sangue de Cristo, também de travar essa batalha contra o pecado. Jesus Cristo, ele não pecou. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele sentiu frio, ele sentiu dor, ele chorou, ele teve sentimentos igual ao meu e o seu, mas não pecou. Então ele triunfou em si mesmo. Isso nos dá vitória no sangue de Cristo, para que possamos também vencer o pecado. O Espírito Santo hoje habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito. Então, temos que andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne, do velho homem, do velho eu, da natureza pecaminosa. Sinopse 2. Os desejos podem escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencê-lo e viver segundo o Espírito. Em Cristo a gente vence o pecado. E se vivermos em Espírito, seremos vitoriosos. Mas a batalha é constante, até o arrebatamento. A santificação é gradativa. A busca pela santificação é gradativa. Terceiro ponto. O ensino sobre os desejos em Tiago. Já estamos no terceiro ponto. Olha o que está escrito nos primeiros subpontos do terceiro ponto. Atração e engano. Primeiro subponto do terceiro ponto. Tiago 1, 14 e 15. Trata dos desejos carnais em suas consequências. Os desejos carnais, os desejos oriundos da concupiscência da carne, do pecado, da natureza pecaminosa, tem suas consequências. Você nutre um pensamento, gera uma emoção, gera um sentimento, gera um desejo, você tem uma ação
Esse desejo, quando é desacerbado, quando não é segundo a vontade de Deus, vai gerar o pecado. O pecado gera a morte. E o pecado, ele tem as suas consequências. Suas consequências. A morte que eu estou falando aqui é a morte espiritual, também a morte física. Empregando o conhecido termo concupiscência, epitomia, com o sentido de maus desejos. Concupiscência é maus desejos. No grego é pitomia, maus desejos. Você pensou, teve um pensamento ruim, porque você tem uma natureza decaída. Você teve nutriu um sentimento mau, acelerou uma emoção ruim, teve um desejo desacerbado, um desejo ruim. Então, epitomia, com o sentido de maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo de tentação do pecado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. A faculdade da vontade é retratada neste contexto como um elemento de comunicação interna, que tem a capacidade de atrair e enganar. O pecado já começa dentro de você. É como fosse uma gestação, né? Começou dentro de você. Ele vai ser exteriorado para fora. Vai gerar morte. Veja o que está escrito. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, o seu intelecto. O mau desejo, ele vai afetar a sua razão, a sua sabedoria. Você tem conhecimento da palavra de Deus. Mas se você tem um mau desejo, uma epitomia, que é uma consciência, esse desejo ele vai afetar a tua razão, o teu intelecto, o teu saber. Então, acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas, nesse processo a mente é interrompida depois do desejo de ter sido aguçado. Você aguçou algo ruim em teus sentimentos. Não, isso não vai fazer mal. É simples isso. E às vezes não é. Aquilo que a gente pensa que não vai fazer mal, que não é pecado, é pecado. Então temos que ter cuidado com os nossos desejos, porque os nossos desejos, ele pode afetar teu intelecto, o meu intelecto, a tua razão. Você pode ter o conhecimento bíblico que for. A gente vê aí homens santos, parte de Deus, né? Ouvido pelo Espírito Santo de Deus, né? Que pecaram, que caíram, outros voltaram. Mas por quê? Porque é a natureza humana, é a luta. Carne e espírito, consciência, epitomia e espírito. Nós temos que nos inclinar para as coisas do espírito, para os frutos do espírito. Bondade, amor, benignidade, benignidade. Essas coisas. Segundo ponto, abordando o processo. Na lição, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar. Olha, pronto, vou parar aqui. Você tem que bloquear esse desejo lá quando começa logo um pensamento. Deixa aí, para a área de desejo ainda não. Está no pensamento, tenta bloquear. Mas como é que eu vou bloquear o desejo? Tem a ferramenta, inclinação por espírito. Mas o que eu faço? Quais são as minhas armas? As suas armas não são carnais. As suas armas são poderosas em Deus. A palavra de Deus. Para destruição de fortalezas. Você tem que estar debruçado, você tem que estar vigiando, você tem que estar em oração. Senão cai. Senão a carne, a consciência vai prevalecer. Então nós temos que ter cuidado com isso. Aí ele diz aqui, ó. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Pronto. Quando encontra o seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não alcançará até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Depois de havendo a concepção concebida, pecado concebido, ele estava lá na mente, estava lá no pensamento, estava guardado, estava sendo, vamos dizer, estava no ventre, né? Estava no ventre, agora é concebido, deu à luz o pecado. Então o pecado consumado gerou a morte espiritual e a morte física também. Tiago 1,15.
E nós temos que pedir que o Senhor nos livre desses maus pensamentos. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrar-me do mal. É a oração, né? Jesus Cristo, a oração que Jesus Cristo nos ensinou, Pai Nosso. Então nós temos que orar, nós temos que vigiar, para que os nossos pensamentos não sejam aguçados em coisas da carne, concupiscência, e sim pensar em tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é Filipenses 4:8, é verdadeiro, passar pelo aquele funil de Filipenses 4:8. Então, é a palavra de Deus. Sinopse do terceiro ponto. Tiago revela como os maus desejos geram o pecado, alertando sobre a necessidade de vigilância e domínio espiritual. Vigiai, ter o domínio espiritual. Você não é um homem natural, você é um homem espiritual. Então você sabe discernir espiritualmente o que é ruim e o que é mal. Não sabe. Você tem uma consciência. A gente estudou. Lembra que estudamos a consciência? Quando você vai fazer algo ruim ou algo bom, a consciência te acusa. Mas você é um remido. Você é um remido. Você tem discernimento espiritual. Então nós temos que ter muito cuidado e ter vigilância e domínio espiritual. Conclusão: apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. Desejo que é bom. Tem um desejo de ir para a igreja, tem um desejo de ler a palavra de Deus, de ler comentários bíblicos, de procurar sempre o que é bom. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Nós temos essa faculdade que Deus nos deu, né? essa bênção, essa dádiva. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo é o entusiasmo. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida. Graças a Deus, concluímos esse ciclo das faculdades da alma. Confesso que não foi fácil, foi um pouco complexo, mas se os irmãos está com alguma dúvida, repita esse vídeo várias vezes, ou os primeiros vídeos, que é uma sequência, né? Uma sequência, os pensamentos, sentimentos, você tem que estudar a sequência, aí a vontade, a última faculdade que estudamos. Nas próximas lições, iremos estudar o Espírito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e nos capacite cada vez mais para compreender as suas verdades, os seus estatutos, os seus juízos, os seus consertos. E fiquem em paz. Se o Senhor não bradar com grande poder e muita glória, no próximo domingo estaremos juntos aprendendo, estudando a lição de número 10. Deus abençoe a todos.